Meus queridos irmãos e irmãs, quero que me ouçam alto e claro esta noite, não com os ouvidos que estão ao lado de sua cabeça, mas com os ouvidos do seu espírito. Há um chamado em sua vida, uma marca divina, estampada em sua alma desde a fundação da terra. Você não é qualquer um, você é escolhido. E quando Deus escolhe um homem, uma mulher, uma alma, Ele os separa, Ele os retira, Ele os coloca à parte, Ele os torna santos, não por tradição, não por ritual, não pelos padrões dos homens, mas pelo fogo do seu próprio espírito. Deixe-me dizer algo esta noite que vai abalar seu conforto e mexer com sua alma. Acordem, escolhidos. Deus não está preso a púlpitos ou vitrais. Ele está chamando você para um avivamento que começa na sua própria vida. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você sente o chamado de Deus. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder o final surpreendente. Os escolhidos de Deus nem sempre estão sentados em bancos de igreja. Os escolhidos de Deus nem sempre passam por portas de vitrais. Os escolhidos de Deus nem sempre se encontram batendo palmas ao ritmo de um coral. Não, eles caminham por uma estrada muito mais árdua, muito mais isolada, porque o chamado em suas vidas não é para se misturar com a multidão, mas para caminhar sozinhos com o Todo-Poderoso. Escutem-me, esta mensagem não é para todos. Não é para aqueles que estão contentes com rotinas religiosas. Não é para aqueles que querem um sermão que os faça sentir bem e um tapinha nas costas. Esta mensagem é para aqueles que foram chamados por Deus, incompreendidos pelos homens, rejeitados pelas congregações e ainda assim queimando com um fogo do céu. É para aqueles que estão em casa e se perguntam: por que não me encaixo? Por que me sinto mais sozinho na igreja do que fora dela? Deixe-me explicar por quê. Porque você nunca foi destinado a seguir a multidão. Você foi destinado a seguir a nuvem. Deus nunca precisou de um prédio para falar com seu povo. Ele falou com Moisés em uma sinagoga? Não. Ele falou de uma sarça ardente no deserto. Ele chamou Elias através do sumo sacerdote em Jerusalém? Não. Ele o chamou por uma voz suave e tranquila na montanha, conforme está escrito em 1 Reis 19, versículo 12. E após o terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E após o fogo, um som de um sussurro suave. Jesus veio para construir catedrais, ou ele disse em João 2, versículo 19: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Glória a Deus. Ele estava falando de si mesmo. A verdadeira igreja não é construída com tijolos e argamassa, mas pelo Espírito e pela verdade. Alguns de vocês têm vagado, procurando um lugar onde pertençam. Vocês entraram em igrejas e se sentiram estranhos. Sentaram-se em fileiras e saíram mais vazios do que quando chegaram. Ouviram sermões, mas seu espírito permaneceu seco. Sabe por quê? Porque o homem não pode alimentar o que Deus despertou. Somente Deus pode satisfazer a fome dos escolhidos. Somente Deus pode saciar a sede dos chamados. A igreja tornou-se confortável. A igreja tornou-se comercial. Programas substituíram a profecia, entretenimento substituiu a unção. Mas aqueles que são escolhidos não se contentam com máquinas de fumaça e luzes. Eles anseiam pelo fogo do céu. Eles têm fome pela verdade crua e não filtrada da palavra de Deus. Eles não se importam se ela ofende. Eles se importam que ela convença. Eles não precisam de um prédio, eles precisam da presença. Eles não querem religião, eles querem um relacionamento. Você acha que Noé teve uma congregação? Ele teve uma mensagem. Você acha que João Batista usava vestes e ficava atrás de um púlpito? Ele usava pele de camelo e clamava no deserto. Você acha que os profetas eram bem-vindos no templo? Não,
Eles foram apedrejados fora dos portões. Os escolhidos de Deus não são confortáveis. Eles são confrontadores. Eles não são amados. Eles são ungidos. Eles não são seguidos por multidões. Eles são seguidos por Deus. Alguns de vocês que estão assistindo, ouvindo isso, seu espírito está saltando, porque sabem, no fundo, que esta é a sua história. Vocês tentaram as igrejas, tentaram se encaixar, tentaram sentar quietos e aceitar o evangelho servido de colher, mas algo dentro de vocês disse: não é isso, não é a verdade completa. Esse é o Espírito de Deus puxando vocês para fora. Essa é a voz do Todo-Poderoso sussurrando: suba mais alto, venha comigo. Ei, você aí, comente fogo se está pronto para ouvir esta mensagem, clique no like e fique até o fim para uma revelação poderosa. Ó, meu amigo, há um preço por ser escolhido. Você será incompreendido, falarão de você, dirão que você é rebelde, dirão que você é orgulhoso. Mas ouça-me, Jesus não veio para se encaixar. Ele veio para virar mesas. Ele não veio para ser popular. Ele veio para ser crucificado. E se você é verdadeiramente dele, você carregará a mesma cruz, você suportará a mesma reprovação, mas também andará no mesmo poder de ressurreição. Deixe-me falar aos solitários esta noite. Deixe-me falar aos isolados. Deixe-me falar àquele que se sente um excluído na casa de Deus. Você não está abandonado. Você está escondido. Você não está desamparado. Você está sendo forjado. Deus não o empurrou para fora. Ele o puxou para o lado. Ele está separando você, preparando você, moldando você, refinando você, porque há uma mensagem em sua boca que a igreja organizada não pode conter. Há um poder em sua vida que um culto de domingo não pode explicar. Alguns de vocês são profetas disfarçados. Alguns de vocês são intercessores em segredo. Alguns de vocês são guerreiros que têm chorado, mas seu choro regou as sementes do seu chamado, seu silêncio afiou seu discernimento, sua rejeição posicionou você para a revelação. Não amaldiçoe o deserto, é onde Deus treina seus campeões. Você não precisa de um coral para adorar, você não precisa de um pregador para lhe dizer que Deus o ama. Você não precisa de um prédio para saber que está salvo. Se Deus está com você em sua cozinha se torna um santuário. Se Deus fala com você em seu quarto se torna um lugar santo. Você é o templo, você é a igreja. E onde quer que você caminhe, você carrega o avivamento com você. O inimigo quer envergonhá-lo ao silêncio, ele quer culpá-lo à submissão, ele quer que você pense que está em retrocesso só porque deixou um prédio, mas o Espírito Santo não está confinado por 4 paredes. E onde está o Espírito do Senhor? A liberdade, a verdade, a transformação. Há um engano varrendo o mundo, vestido com vestes religiosas, carregado nas costas de púlpitos polidos e sermões roteirizados. Mas o Espírito do Senhor está soando um alarme, não nos templos feitos por mãos, mas nos corações que queimam por ele. Você pode ouvi-lo? É o clamor do céu, chamando os escolhidos para fora da complacência, para fora da conformidade, para fora da adoração programada dos homens. Deus está levantando um remanescente, não uma multidão, não um movimento, um remanescente, um povo despojado de títulos, purificado de compromissos, ungido com verdade. Eles não se preocupam com popularidade, não são influenciados por aplausos, não se apresentam para pessoas, vivem para Deus. Estes são os que choram quando outros riem. Estes são os que tremem diante da palavra enquanto outros passam por ela sem atenção. Estes são os que jejuam em silêncio, que oram em segredo, que caminham com a autoridade do céu, enquanto o mundo os zomba em ignorância. E ouça-me bem, eles não precisam ir a um prédio para serem santos, não precisam de um boletim
para serem Yol System, serem alimentados, não precisam de uma multidão para se sentirem validados. Eles têm algo maior. Têm a presença do Deus vivo habitando dentro deles. Quando abrem a boca, a atmosfera muda. Quando impõem as mãos sobre os enfermos, a cura flui. Quando declaram algo, o céu respalda, porque eles caminham com Deus, não com homens. Os escolhidos não são frequentadores de igrejas, são buscadores do trono. Eles não correm atrás de pastores, correm atrás do propósito. Não se entretêm com sermões chamativos ou teatro religioso. Querem o fogo cru, não filtrado, indomado do Espírito Santo. São eles que lamentam o pecado. São eles que clamam por arrependimento quando outros pedem tolerância. São a voz que clama no deserto enquanto a multidão dança no engano. Oh, minha alma arde com esta verdade. Quando Deus escolhe você, Ele o arruína para o normal. Você não consegue ficar parado em igrejas mortas, não consegue gritar amém a doutrinas diluídas, não consegue sorrir para pregações mornas. Você fica angustiado quando outros estão satisfeitos. Você é convicto quando outros estão entretidos, porque algo dentro de você sabe que você nasceu para mais do que isso. Você nasceu para o fogo. Nasceu para a intimidade com o Rei. Nasceu para carregar a glória de Deus, onde outros carregam apenas rotina. E sim, você será chamado de rebelde. Sim, dirão que você está fora de ordem. Mas deixe-me lembrá-lo. Assim foi Jesus, assim foi Paulo, assim foram os profetas. Eles rasgaram o véu, desafiaram os líderes, questionaram os costumes, derrubaram os sistemas dos homens e trouxeram a presença de Deus. E fizeram isso não em templos construídos por mãos, mas no deserto, na prisão, nas ruas, nos corações dos quebrantados e desesperados. Você acha que está sozinho, mas está na companhia da grande nuvem de testemunhas, conforme Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Você acha que foi abandonado pela igreja, mas na verdade foi adotado pelo céu. Você não foi rejeitado, foi redirecionado. Você não foi silenciado, foi santificado. E cada lágrima que você derramou fora das paredes da religião dos homens foi coletada por Deus, guardada como adoração preciosa, valorizada como o louvor dos corações puros. Deus está cansado de performances, cansado de religião polida, cansado de igrejas que carregam seu nome, mas não seu poder. E por isso, Ele está chamando seus escolhidos para fora do barulho, para fora do compromisso, para fora do louvor vazio. Ele os está chamando para si mesmo. Não para uma denominação, não para um prédio, para si mesmo, para seu coração, para seu fogo. E eu digo a você, responda a esse chamado. Não corra de volta para o Egito quando o deserto ficar silencioso. Não anseie pelo familiar quando Deus o está levando para o desconhecido. Não tente explicar seu fogo para aqueles que nunca foram incendiados. Não tente justificar sua separação quando o próprio Deus é quem o tirou. Fique de pé, firme, livre. Você é escolhido. Você é chamado. Você não está perdendo nada. Você está avançando. Vamos começar. Se esta mensagem tocar seu coração, comente amém, inscreva-se no canal e assista até o final para uma surpresa especial. Há uma razão para você se sentir diferente, há uma razão para você não se encaixar no molde. Deus não o criou para ecoar as vozes da multidão, Ele o criou para trovejar com a voz do céu. Ele não o ungiu para sentar silenciosamente nos bancos enquanto o mundo perece. Ele o ungiu para ser uma trombeta em Sião, uma luz nas trevas, um guerreiro
em tempos de guerra. Então, quando disserem, por que você não vai à igreja? Que sua vida seja a resposta, que seu fogo seja o testemunho, que seu fruto seja a sua defesa, que sua santidade convença, seu amor confronte, seu poder fale. Porque a verdadeira igreja não é onde você vai, é quem você é. Você é o templo do Espírito Santo. Você é o embaixador de Cristo. Você é as mãos e os pés do Deus vivo. E onde quer que você caminhe, o céu caminha com você. Alguns de vocês têm lutado com culpa. Foram-lhes dito que se não frequentam não são fiéis. Foram advertidos que a ausência é rebelião. Mas eu vim dizer a vocês, fidelidade não é sobre frequência. Fidelidade é sobre obediência. E se Deus lhe disse para se afastar, se Deus lhe disse para sair, se Deus lhe disse para buscá-lo sozinho, então sua obediência é sua adoração, seu silêncio é seu grito, sua solidão é seu santuário. E não confundamos isolamento com rebelião. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, não porque estava fugindo das pessoas, mas porque estava correndo para o Pai. O Espírito o levou ao deserto, não ao templo. O poder não veio após os aplausos, mas após o jejum, a oração, a rendição. E se o Filho de Deus teve que trilhar esse caminho, o que nos faz pensar que podemos evitá-lo? Então, deixe o mundo não entendê-lo. Deixe as igrejas sussurrarem, deixe os amigos se afastarem. Se você tem Deus, você não falta nada. Se você tem sua voz, você tem direção. Se você tem sua presença, você está em casa. Os escolhidos nunca estão sozinhos. Eles podem caminhar sem homens, mas caminham com Deus. E logo, marquem minhas palavras. Logo haverá um abalo, uma grande exposição, uma separação divina. O falso cairá, e o verdadeiro se erguerá. As luzes do palco se apagarão, e o holofote do céu brilhará sobre os escondidos, aqueles que oraram quando ninguém viu, aqueles que choraram quando ninguém se importou, aqueles que creram quando todos duvidaram. Estes são os que Deus levantará, não atrás de púlpitos, mas atrás de propósitos. Ele usará você para quebrar cadeias que a religião não pôde tocar. Ele o enviará a lugares que prédios nunca poderiam alcançar. Ele falará através de você palavras que são afiadas demais para os ouvidos suaves das multidões. Você será incompreendido agora, mas será lembrado depois, não como alguém que seguiu tendências, mas como alguém que seguiu a verdade. O Senhor está chamando você para fora do conforto da conformidade e para o fogo do propósito divino, o fogo que purifica, o fogo que refina, o fogo que acende. Este não é um momento para mornidão, meu amigo. Este não é um tempo para hesitação. Este é o momento em que você deve se levantar, em que você deve se livrar das correntes da religião que o prenderam a um sistema que não honra a Deus. Este é o momento em que os verdadeiros seguidores de Cristo são chamados a se levantar e a se levantar com coragem, com fogo, com ousadia. Não tenha medo quando o chamarem de excluído. Não recue quando sussurrarem pelas suas costas. Você não está fora de linha. Você está na perfeita vontade de Deus. Você está sendo refinado como ouro na fornalha. E aqueles que zombam de você um dia verão a verdade quando o virem caminhando em poder, em paz e em autoridade divina. Eles perceberão que o que você tem vivido é exatamente o que eles têm buscado, mas nunca encontraram. Você foi chamado para fora da multidão e foi chamado para algo maior. Isto não é apenas sobre frequentar um culto, meu amigo. Isto é sobre viver na presença do Todo-Poderoso, sobre ser um vaso para a sua glória, um porta-voz para a sua verdade. Há um grande despertar acontecendo, não apenas nas igrejas, mas nos corações daqueles que estão dispostos a sair do status quo, aqueles que estão dispostos a deixar para trás a tradição e o conforto
e a caminhar na obediência radical do Espírito Santo. Não é suficiente apenas aparecer, não é suficiente apenas cumprir o ritual, não é suficiente recitar orações que foram recitadas 1000 vezes antes. Deus está chamando por algo mais profundo, algo cru, algo genuíno. Deus está chamando por corações que se quebrarão com o seu coração, por pessoas que chorarão pelas coisas que quebram o seu coração. Ele está chamando por aqueles que carregarão sua presença, não apenas por uma hora no domingo, mas todos os dias da semana. Ele está chamando por aqueles que não se satisfarão com uma fé superficial, mas que terão fome e sede de sua justiça. Nesta hora, Deus está levantando uma geração que recusa se contentar com o falso, com as promessas vazias da religião feita por homens. Os escolhidos, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, não serão influenciados pela política da igreja ou pelos elogios vazios do mundo. Eles não serão influenciados pelas opiniões dos homens, porque sabem que as opiniões de Deus são as únicas que importam. Eles sabem que seu propósito é maior que qualquer agenda humana. Sabem que seu chamado vem da mais alta autoridade, do Rei dos Reis, e que nenhum homem, nenhum sistema, nenhuma instituição pode parar o que Deus ordenou. Antes de tudo, comente escolhido. Se você acredita no chamado de Deus, dê um like e não pule o vídeo. O final vai te impactar. É hora dos escolhidos se levantarem e se levantarem com poder. Você não é chamado para ser fraco, para ser silencioso, para ser passivo. Você é chamado para ser ousado como um leão, para falar a verdade nas trevas, para permanecer firme na palavra de Deus e para se recusar a recuar quando o mundo exige compromisso. Você é chamado para ser uma testemunha do seu poder, da sua glória, do seu amor, da sua justiça. Você é chamado para fazer a diferença, para ser uma luz nas trevas, para falar a verdade em amor, para confrontar as mentiras do inimigo e para introduzir o reino de Deus onde quer que você vá. Você não é chamado para uma vida confortável, não é chamado para uma vida de facilidade. Você é chamado para uma vida de obediência radical, uma vida de sacrifício, uma vida que custará tudo de você. Mas deixe-me dizer isto: o custo vale a pena. O preço que você paga para seguir Jesus não é nada comparado à recompensa que o espera. A coroa de glória que você usará quando estiver diante dele. A alegria eterna de estar em sua presença. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a recompensa para aqueles que escolhem segui-lo. Não importa o custo. Mas não se trata apenas do que você receberá. Trata-se do que você dará. Você é chamado para ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você é chamado para oferecer sua vida como uma oferta de adoração, para dar tudo o que você tem, tudo o que você é, pelo bem do seu reino. E quando você der tudo, quando você entregar sua vida, descobrirá que em sua rendição, Deus o encherá até transborda com sua presença, com sua alegria, com seu poder. Não se deixe enganar pelos sistemas do mundo. Não se deixe seduzir pelo glamour da religião sem poder. Você não é chamado para fazer parte de uma máquina. Você é chamado para fazer parte de um movimento, o movimento do Espírito Santo, o movimento que abalará os alicerces deste mundo e trará um poderoso avivamento, o movimento que derrubará as fortalezas do inimigo e estabelecerá o reino de Deus na terra como é no céu. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus, conforme Romanos 8, versículo 19, porque a ardente expectativa da criação
aguarda a revelação dos filhos de Deus. O mundo está esperando por aqueles que não recuarão, que permanecerão firmes diante da perseguição, que falarão a verdade, mesmo quando impopular, que amarão, com o amor de Cristo, mesmo que isso custe tudo. O mundo está esperando por você. O mundo está esperando pelo fogo que queima em sua alma, o fogo que não pode ser apagado, o fogo que mudará o mundo. E então eu digo a você hoje: levante-se, levante-se, em nome de Jesus. Deixe o fogo do Espírito Santo enchê-lo até transborda. Deixe seu poder fluir através de você. Deixe sua glória brilhar em sua vida. E deixe seu amor jorrar do seu coração como um rio. Os escolhidos não são um povo passivo. São um povo de ação. São um povo de poder. São um povo que caminha na autoridade do Rei. Você não é chamado para se encaixar. Você é chamado para se destacar. Você não é chamado para se misturar com a multidão. Você é chamado para liderar o caminho. Você não é chamado para sentar nas sombras. Você é chamado para caminhar na luz. E quando você caminha na luz, você exporá as trevas, exporá as mentiras, exporá o compromisso e trará a verdade do Evangelho, a verdade que liberta, conforme João 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ser radical. Não tenha medo de ser ousado, pois na sua ousadia, Deus será glorificado. Na sua fé, Deus será engrandecido. Na sua obediência, Deus será exaltado. E através de você, o mundo saberá que há um Deus no céu, que Ele é real, que Ele é poderoso e que Ele é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. O tempo é agora, o momento chegou, os escolhidos devem se levantar, e quando se levantarem, abalarão a terra, abalarão os céus, abalarão tudo o que pode ser abalado e trarão o reino de Deus em poder, em glória e em força. Levantem-se, escolhidos, é hora de tomar seu lugar. O mundo está esperando por vocês, o chamado foi feito, e vocês, os escolhidos, estão sendo convocados a se levantar do sono, a se levantar da complacência e a tomar seu lugar no reino de Deus. Por muito tempo, o inimigo tentou silenciar a voz dos justos. Por muito tempo estivemos contentes em apenas cumprir os rituais, frequentar cultos e viver vidas que carecem do poder e da autoridade do Espírito Santo. Mas eu digo a vocês hoje, os dias do cristianismo passivo acabaram. Deus está chamando aqueles que caminharão em sua autoridade, que declararão sua verdade, que carregarão sua presença em cada quarto, cada circunstância, cada relacionamento. O mundo não precisa de mais pessoas que apenas carregam o nome de cristão. Ele precisa de pessoas que carregam o poder de Deus, que falam com sua autoridade, que vivem com seu propósito. Preparado para ser abençoado? Deixe um glória nos comentários, inscreva-se e fique até o último segundo para algo que vai mudar sua visão. O mundo precisa de homens e mulheres dispostos a serem quebrados e refeitos pelas mãos do Criador, dispostos a deixar de lado suas próprias agendas, seus próprios desejos, para tomar a cruz e seguir Jesus onde quer que Ele os leve. Esse é o chamado sobre sua vida, esse é o mandato que você deve seguir. Não busque a afirmação do mundo, não busque se misturar, ser aceito, ser aprovado pelos homens, pois a verdade é, quando você realmente segue a Cristo, você não será aceito pelo mundo. O mundo vai zombar de você, vai chamá-lo de radical, vai rotulá-lo de fanático, mas vocês, os escolhidos, devem permanecer firmes, devem ser constantes, devem caminhar com a autoridade que vem de saber que aquele que os chamou é maior do que aquele que está no mundo, conforme 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo.
Vocês devem caminhar na certeza de que aquele que os chamou é fiel para equipá-los, capacitá-los e ungí-los para a tarefa em mãos. Vocês não são chamados para ficar nas margens da vida. Não são chamados para ser espectadores na grande história da redenção. Vocês são chamados para ser participantes ativos, para desempenhar seu papel no drama eterno do plano de Deus. Vocês são chamados para ser um vaso, um instrumento da vontade de Deus, um vaso que carrega sua presença em cada esfera de influência, seja no trabalho, em casa ou na comunidade. Vocês são chamados para ser representantes do reino de Deus, um reino que não é deste mundo, um reino que não pode ser abalado, um reino que reina com justiça e retidão. Quando Deus o chama, Ele não o chama para uma vida de facilidade, Ele o chama para uma vida de sacrifício, uma vida de obediência, uma vida de rendição. Não é um chamado confortável, não é um chamado seguro, é um chamado que exigirá tudo de vocês. Mas entendam isto, as recompensas são eternas. Os sacrifícios que vocês fazem hoje serão superados pela glória que os espera no céu. As lutas que vocês enfrentam nesta vida serão apenas um momento fugaz em comparação com o peso eterno de glória que vocês receberão ao entrar na presença do seu Salvador. Enquanto vocês caminham em obediência, enfrentarão resistência. O inimigo tentará descarrilá-los, tentará fazer vocês duvidarem do chamado de Deus, duvidarem do plano de Deus para suas vidas. Ele jogará toda distração, todo obstáculo, toda tentação em seu caminho. Mas vocês não devem vacilar, não devem se mover, pois vocês não estão lutando pela vitória. Estão lutando a partir da vitória. A batalha já foi ganha na cruz do Calvário, sua vitória está assegurada em Cristo Jesus. E assim, quando o inimigo vier contra vocês, como uma enchente, vocês podem levantar um estandarte, podem declarar que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará, conforme Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a condenarás. E vocês podem permanecer firmes nas promessas de Deus. Os escolhidos de Deus não recuam no medo, não se acovardam diante da oposição. Eles se levantam, inabaláveis, sem medo, porque sabem que tem o Criador do universo ao seu lado. E quando se levantam, não se levantam em sua própria força, mas na força do Senhor. Não falam em sua própria sabedoria, mas na sabedoria que vem do alto. Não caminham em seu próprio poder, mas no poder do Espírito Santo. Não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito de Deus, conforme Zacarias 4, versículo 6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Assim, vocês realizarão tudo o que Deus os chamou para fazer. E então, eu os exorto hoje. Não temam o desconhecido, não temam o caminho à frente. Não importa o quão difícil pareça, o Senhor, seu Deus, foi à sua frente. Ele já abriu um caminho onde parece não haver caminho. Ele já preparou sua trilha, e ele fará seus pés como os das corças, permitindo que vocês caminhem nas alturas, superem as tempestades, vençam os obstáculos, conforme Abacuque 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Quando vocês derem um passo em fé, Deus os encontrará com sua provisão, sua proteção e seu poder. Vocês não precisam da aprovação dos homens para cumprir o chamado de Deus em suas vidas. Não precisam ser validados por aqueles ao seu redor. Não precisam esperar pelas circunstâncias certas, pela oportunidade certa, pelo momento certo. O tempo é agora. O chamado é claro. O mundo está esperando pela manifestação dos filhos
e filhas de Deus. O mundo está esperando por vocês se levantarem, por vocês caminharem em seu propósito divino, por vocês entrarem na plenitude do que Deus destinou para vocês. A igreja tornou-se um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir a palavra, mas saem inalteradas, saem do mesmo jeito que entraram, vazias e insatisfeitas. Mas Deus está chamando seus escolhidos para serem diferentes. Ele está chamando-os para serem transformados, renovados, capacitados. Quando os escolhidos entram em um quarto, eles carregam a presença de Deus com eles. Quando falam, falam palavras que trazem vida. Quando agem, agem com a autoridade de Cristo. Eles não se conformam com os padrões deste mundo. Eles são transformados pela renovação de suas mentes, conforme Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eles não são moldados pelas opiniões dos homens, mas pela palavra de Deus. Vocês, os escolhidos, são chamados para ser um povo que caminha no poder sobrenatural de Deus. Vocês são chamados para curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho aos pobres, proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor, conforme Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Este é o seu chamado, este é o seu destino, e nada neste mundo pode tirá-lo de vocês, a menos que vocês permitam. Não desperdicem mais um dia vivendo abaixo do seu chamado. Não desperdicem mais um momento tentando se encaixar em um mundo que não é o seu lar. Vocês são embaixadores do céu. São representantes do Rei dos Reis, e sua vida não é sua. Vocês foram comprados por um preço, conforme 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E vocês são chamados para trazer glória a Deus em tudo o que fazem. Fiquem de pé, escolhidos, firmes em sua fé, na autoridade que Deus lhes deu, e observem como Ele usa sua vida para mudar o mundo. A verdade, meus queridos amigos, é esta: o mundo está desesperado por um povo que não apenas fala, mas vive. O mundo está desesperado por indivíduos que sabem, no fundo de suas almas, que foram chamados por Deus para um propósito maior. Não é suficiente dizer que você é cristão. O mundo não está interessado em ouvir palavras vazias. Ele precisa ver a manifestação do poder de Deus em sua vida. Ele precisa vê-lo firme no meio da tempestade, inabalável em sua fé, inabalado pelas provações que vêm ao seu caminho. Ele precisa vê-lo caminhar com ousadia, sabendo que você é ungido, sabendo que você é equipado, sabendo que você é enviado por aquele que é maior do que todos os poderes deste mundo. E não se engane, quando você tomar uma posição por Deus, enfrentará resistência. O mundo tentará silenciá-lo, tentará puxá-lo de volta para a multidão, torná-lo apenas mais um rosto no mar da mediocridade. Tentará convencê-lo de que seu propósito é insignificante, de que seu chamado é difícil demais, de que você não é suficiente. Mas ouça-me quando digo isto: as mentiras do inimigo não são páreo para a verdade da palavra de Deus. As táticas do inimigo não são páreo para o poder que reside em você. Vocês foram escolhidos para um tempo como este, e nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. É hora, igreja, de nos levantarmos e reivindicarmos o poder e a autoridade que nos foram dados.
Não somos vítimas neste mundo, vagando sem rumo, esperando por um avanço. Somos vitoriosos, somos conquistadores, somos filhos do Deus Altíssimo e somos chamados para tomar domínio, para estabelecer o reino de Deus na terra, para proclamar sua glória às nações. Somos chamados para ser o sal da terra, a luz do mundo, e o sal não perde seu sabor, e a luz não se esconde nas trevas, conforme Mateus 5, versículos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês não estão aqui por acidente. Sua vida tem um propósito. Cada passo que vocês dão, cada respiração que vocês tomam, faz parte do plano divino de Deus. O mundo precisa da sua luz, precisa da sua coragem, precisa do seu testemunho. E é hora de vocês pararem de escondê-lo debaixo de um cesto. É hora de deixarem sua luz brilhar, de deixarem o mundo ver a glória de Deus radiando de sua vida. Vocês não estão aqui apenas para existir. Estão aqui para causar impacto, para deixar um legado, para influenciar aqueles ao seu redor com o amor e o poder de Jesus Cristo. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não está procurando aqueles que têm tudo resolvido. Ele está procurando vasos dispostos, aqueles que entregarão seus corações, suas mentes, suas vidas a Ele completamente. Ele está procurando pessoas que dirão: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Não importa onde você esteve, não importa o que você fez. Se você entregar sua vida a Ele, Ele o transformará. Ele o encherá com seu Espírito e Ele o equipará para fazer a obra que Ele o chamou para fazer. E que fique claro, o chamado de Deus em sua vida não é apenas para os domingos de manhã, não é apenas para algumas horas aqui e ali. O chamado de Deus em sua vida é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um chamado para viver cada momento em sua presença, para caminhar em seus caminhos, para ser uma testemunha onde quer que você vá. É um chamado para representá-lo em tudo o que você faz, em cada conversa, em cada relacionamento. É um chamado para viver uma vida que reflete sua glória e atrai outros para Ele. Mas entenda isto: você não pode fazer isso com sua própria força. Você não pode cumprir esse chamado com seu próprio poder. Você precisa do Espírito Santo, você precisa de sua orientação, você precisa de sua sabedoria, você precisa de sua força. É somente pelo Espírito Santo que você pode realizar a grande obra que Deus o chamou para fazer. É somente pelo seu poder que você pode superar os desafios, os obstáculos e a guerra espiritual que inevitavelmente virão ao seu caminho. Mas tenha coragem. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E com o Espírito Santo em você, não há nada que você não possa superar. A igreja hoje precisa de um avivamento. Precisa de um povo que não se contente com um cristianismo superficial, que não se contente com apenas cumprir os rituais. O mundo precisa de uma igreja que está em chamas, uma igreja que é apaixonada pelos propósitos de Deus, uma igreja que está disposta a pagar o preço pela unção. Precisamos de homens e mulheres que estão dispostos a buscar Deus com todo o seu coração, que estão dispostos a deixar de lado todo o peso, toda a distração e persegui-lo com abandono total. Mas o avivamento começa com você, começa com seu coração, começa com sua disposição de se render totalmente a Deus. Começa com sua decisão de sair da complacência, de parar de se contentar com a mediocridade e começar a viver com um senso de propósito e urgência. Começa quando você toma a decisão de se comprometer totalmente com Deus, de parar de viver para si mesmo e começar a viver para Ele. Deus não está interessado em devoção meia-boca.
Ele não está interessado em pessoas mornas, que não são nem quentes nem frias, conforme Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está procurando aqueles que o buscarão com todo o seu coração, que o seguirão com tudo o que têm, que entregarão suas vidas completamente a Ele. E quando você fizer isso, experimentará um nível de intimidade com Deus que nunca conheceu antes. Experimentará o poder de sua presença de maneiras que o transformarão de dentro para fora. Quando você tomar essa decisão, quando você disser, estou totalmente dentro, o inimigo virá contra você com tudo o que tem. Ele tentará desanimá-lo, distraí-lo, tentá-lo a desistir, mas você não deve recuar, não deve desistir, pois quando você está na vontade de Deus, nada pode ficar contra você. Os ataques do inimigo não são nada comparados ao poder daquele que está com você. E quando você permanecer firme em suas promessas, quando você se recusar a ser movido pelo medo ou pela dúvida, você verá a mão de Deus se mover de maneiras poderosas em sua vida. Deus está chamando seus escolhidos para se levantarem. Ele está chamando você para ser uma luz nas trevas, uma cidade no topo de um monte que não pode ser escondida, conforme Mateus 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ele está chamando você para caminhar em seu poder, para falar sua verdade, para viver seu amor. O mundo está esperando por você para entrar no seu destino. Você responderá ao chamado? Você se levantará e tomará seu lugar no seu reino? A escolha é sua, mas eu o exorto. Faça a escolha hoje, entre na plenitude do que Deus tem para você. Você foi feito para este momento. Você foi escolhido para um tempo como este. Agora vá e cumpra o chamado que está sobre sua vida. Quando ouvi a mensagem poderosa de Billy Graham, você não precisa de igreja para ser escolhido por Deus. Senti meu coração arder com uma verdade que ressoa profundamente na alma brasileira. Uma nação onde a fé pulsa nas ruas, nas casas e nos corações. Esta mensagem me fez refletir sobre o que significa ser verdadeiramente escolhido por Deus. Não se trata de frequentar um templo, sentar em bancos polidos ou seguir rituais religiosos, mas de viver uma conexão íntima e autêntica com o Criador, onde quer que estejamos. No Brasil, onde a espiritualidade é tão vibrante, muitas vezes confundimos frequência à igreja com fidelidade espiritual. Mas Billy Graham nos lembra que Deus não está confinado a quatro paredes. Ele busca corações que queimem por Ele, que estejam dispostos a ouvir sua voz em meio ao silêncio, no deserto da vida, ou até mesmo na simplicidade de uma cozinha transformada em santuário. Essa mensagem tocou fundo porque, como muitos brasileiros, cresci em uma cultura onde a igreja é o centro da comunidade. É onde celebramos, choramos e buscamos Deus. Mas às vezes sinto um vazio ao sair de um culto, como se algo estivesse faltando. A mensagem de Graham esclareceu esse sentimento. O que falta muitas vezes não é mais religião, mas mais de Deus. Ele nos chama para fora da zona de conforto, para longe das rotinas que nos distraem do verdadeiro chamado. No Brasil, somos um povo caloroso, apaixonado, que vive a fé com emoção. Mas essa paixão precisa ser canalizada para uma obediência radical, como Graham descreve, onde nossa vida diária, no trabalho, na família, na comunidade, se torna um reflexo do poder de Deus. Aprendi que ser escolhido não é sobre ser aceito pela multidão, mas sobre ser separado por Deus para um propósito único, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. A lição mais poderosa que tirei é que o chamado de Deus
é pessoal e intransferível. Ele não depende de uma instituição, de um pastor ou de uma congregação. No Brasil, onde muitas vezes buscamos validação em nossas comunidades, isso é libertador. Deus me escolheu, não porque sigo tradições, mas porque Ele colocou um fogo em meu coração que não pode ser apagado. Esse fogo me desafia a viver de forma diferente, a confrontar o pecado em minha vida, a buscar a verdade mesmo quando ela é desconfortável e a carregar a presença de Deus onde quer que eu vá. Isso significa que em um país onde a desigualdade e os desafios sociais são tão evidentes, posso ser um canal de amor e transformação. Posso orar em segredo, jejuar em silêncio e agir com coragem, sabendo que Deus me equipa para fazer a diferença, seja ajudando um vizinho, falando a verdade no trabalho ou amando aqueles que a sociedade rejeita. Aplicar essa mensagem na vida cotidiana exige coragem e fé. No Brasil, onde a cultura valoriza a conexão comunitária, às vezes sentimos culpa por nos afastarmos de igrejas ou tradições que não alimentam nossa alma. Mas aprendi que fidelidade é obediência a Deus, não a frequência em um prédio. Isso me inspira a buscar Deus em momentos simples, na oração matinal antes do café, na conversa com um amigo que precisa de esperança ou no silêncio da noite, quando ouço sua voz. Também me desafia a ser uma luz em meio às trevas, como Graham diz, em um mundo que muitas vezes celebra a superficialidade. No contexto brasileiro, isso pode significar confrontar a corrupção com integridade, oferecer amor em vez de julgamento e viver uma fé que impacta, não apenas emociona. Outra lição prática é a importância de não temer a solidão no chamado. No Brasil, onde a família e a comunidade são tão centrais, sentir-se isolado pode ser doloroso. Mas Graham nos lembra que a solidão, quando guiada por Deus, é um tempo de forjamento. Isso me encoraja a abraçar os momentos de silêncio, a usar a rejeição como uma oportunidade para crescer em discernimento e a confiar que Deus está me preparando para algo maior. Em um país onde a música, a dança e a celebração são parte da alma, posso transformar minha vida em um louvor vivo, onde cada ato de obediência é uma canção para Deus. Isso me motiva a viver com propósito, a ser um testemunho ambulante e a carregar a presença de Deus em cada interação, seja no mercado, no ônibus lotado ou na roda de conversa com amigos. Por fim, a mensagem me ensinou que o avivamento começa comigo. No Brasil, sonhamos com grandes avivamentos, com estádios cheios e multidões se convertendo. Mas Graham nos chama a algo mais profundo, um avivamento pessoal, onde meu coração se alinha com o de Deus. Isso significa abandonar a mornidão, buscar a Deus com todo o meu ser e viver de forma que outros vejam Cristo em mim. Em um país de contrastes, onde a fé é tão visível, mas também tão misturada com tradições, essa mensagem me desafia a ser autêntico, a viver uma fé que não apenas fala, mas age. Posso fazer isso sendo um exemplo de honestidade no trabalho, de compaixão com os necessitados e de ousadia ao compartilhar a verdade do Evangelho. Meus irmãos, esta mensagem é um convite para você se levantar e viver o chamado que Deus colocou em seu coração. Não deixe essas palavras passarem por você. Se você sentiu o fogo do Espírito Santo queimando em sua alma, comente Amém abaixo, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta verdade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. E fique até o final, há uma revelação poderosa esperando por você. Vamos juntos fazer a diferença, levar a luz de Deus ao Brasil e além, e viver como escolhidos do Rei dos Reis.